E aí, pessoa do bem? Tudo na paz, tudo na tranquilidade por aí? Vai levando, né? Vai levando. Já tá colhendo os resultados da sua decisão? É? Decisão do segundo turno das eleições? Fernando Haddad e Bolsonaro no segundo turno, hein? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas, contudo, porém, resultado dessa má escolha do brasileiro entre Fernando Haddad e Bolsonaro, algumas pessoas, alguns brasileiros já começam a colher esses frutos, né? Mas uns frutos que muita gente não gostaria de colher, né? Um cidadão, ele foi assassinado na Bahia, né? Porque votou no PT. Um eleitor de Bolsonaro matou uma pessoa porque ela votou no PT. Relatos sobre agressões por motivação política crescem também nas redes sociais neste segundo turno. É umas coisas assim absurda, né, gente? Absurda. Na Bahia, dois homens brigaram, discutiram, um porque votou no PT e o outro porque votou em Bolsonaro. O pau quebrou. O cara que votou em Bolsonaro foi até a sua casa, pegou uma faca, gente, voltou ao bar onde esses dois cidadãos estavam lá e esfaqueou o outro pelas costas, mais de 8 facadas. E o camarada que votou no PT morreu. E o que votou em Bolsonaro tá preso. Tem um outro cidadão aqui que ele foi agredido e morto simplesmente porque ele estava com uma camisa vermelha. Vermelha. É a escolha que você fez. Você também é culpado por isso. Que colocou o PT, que colocou o Bolsonaro nesse segundo turno. Agora, o que mais me chamou a atenção foi um fato que aconteceu em Porto Alegre. Em Porto Alegre, uma jovem foi agredida por 3 homens. 3 homens agrediram uma jovem. Ela tinha colado na bolsa um adesivo com a bandeira do movimento LGBT, onde havia a inscrição "Ele não". Os agressores marcaram o corpo dela com uma SWAT usando um canivete. Vejam vocês. Esses 3 homens que agrediram essa mulher, porque agora acham normal fazer isso, esses 3 homens, além de agredirem essa jovem, 3 homens, simplesmente porque ela usava um adesivo com a frase, a inscrição "Ele não", do movimento LGBT, eles marcam o corpo dela com uma SWAT. Mas não marcaram o corpo dela com uma caneta, com isso, com um canivete, meu irmão. Com um canivete. Mas isso não é problema seu. Isso não é problema seu. Isso não é problema de quem votou no PT. Isso não é problema de quem votou em Bolsonaro. Não, isso não é um problema seu. Tem muita gente aí dizendo o seguinte: azar o deles. Fazer o quê, né, Léo? Eu só quero ver a sua reação, a sua atitude, quando você for vítima dessa violência. Talvez aí você mude o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de achar que as coisas é do jeito que você acha que deve ser. Talvez aí você mude. Já imaginou se essa garota em Porto Alegre, que foi agredida por 3 homens e teve o seu corpo marcado, desenharam uma SWAT no corpo dela com um canivete? Já imaginou se essa garota fosse sua filha? Você que votou no PT, você que votou em Bolsonaro, o que você estaria pensando agora? O que você estaria pensando nesse momento?
Hã? O que você estaria pensando? E nesse caso desse senhor que foi assassinado na Bahia por um outro eleitor que não concordava com a opinião dele, com o voto dele, brigaram. Se esse senhor fosse seu pai, seu irmão, seu filho, o que você pensaria? O brasileiro já está colhendo o resultado da má eleição que ele fez. E não pense você que você está livre disso aqui não. Que você está livre da violência, que você está livre das agressões, dos xingamentos. Não tá não, gente. Enquanto a chuva derruba a casa do vizinho, tá tudo certo. Agora, no dia que a chuva derruba a tua casa, aí você começa a pedir a Deus para que manere na chuva. Enquanto essa violência estiver atingindo pessoas lá longe, você não vai ter consciência da besteira que você fez ao colocar no segundo turno Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Mas o dia que essa violência bater na tua porta, aí você vai ver o mal que você fez a esse país. Aí você vai ter noção do mal que você fez a esse país. Aí você vai conseguir entender o que eu quis dizer no primeiro turno. Da estabilidade. Agora, é enterrar os mortos. Agora, é socorrer a vítima, as vítimas desta violência política. É isso. Eu tô falando para vocês aqui de tô dando destaque para 3 casos, porque eu não tenho tempo para falar de todos os casos. Não tenho tempo. Se eu for relatar aqui as agressões que existem nas redes sociais, se eu for relatar outros casos aqui, eu vou ficar, olha, muito tempo conversando com você. Mas eu dou destaque para esse homem que foi assassinado na Bahia porque votou no PT, assassinado por um eleitor de Bolsonaro. Dou destaque para esse outro caso, onde o rapaz foi assassinado simplesmente porque usava uma camisa vermelha. E dou destaque para essa jovem em Porto Alegre que foi espancada, agredida por 3 eleitores de Bolsonaro simplesmente porque ela usava um adesivo do movimento LGBT e com a inscrição "ele não". E esses agressores ainda desenharam em seu corpo um maçoate usando um canivete. É esse o Brasil que vocês queriam. E é esse o Brasil que nós temos. Infelizmente. Meu irmão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O futuro do Brasil foi decidido no primeiro turno. Quem vai governar esse país? Fernando Haddad, Bolsonaro? Isso já não nos interessa mais. O resultado será o mesmo. Já está aí nas ruas. Eu só tenho a lamentar. E é por isso que eu vou votar em branco. É por isso que eu vou anular o meu voto nesse segundo turno. Pois o meu voto não vai impedir que esse tipo de coisa aconteça. Eu já fiz o que eu tinha de fazer no primeiro turno. Mas não é porque eu não votei desses 2 que eu vou me calar. Teve uma pessoa que publicou no meu vídeo, em um dos vídeos que eu compartilhei depois das eleições do primeiro turno, aceita que dói menos. É verdade, né? Aceita que dói menos. Quando isso aqui acontecer com um parente seu, é melhor você aceitar porque vai doer menos. Até uma próxima. Se a violência deixar. Se eu estiver por aqui, a gente se fala. Se você estiver por aí, a gente se fala. Se a gente não tiver, fazer o quê? As cartas já foram lançadas.